Gente, olha só, vamos entender o negócio aqui. Vocês já assistiram? Quem não assistiu? Como que a série Round 6 usou os símbolos do círculo, do quadrado e do triângulo para desenvolver o roteiro. Preste atenção. A série sul-coreana Round 6 é sem dúvida um dos grandes sucessos disponíveis na Netflix. A narrativa é um suspense que mostra competidores sem dinheiro participando de jogos de vida ou morte na esperança de conseguirem uma quantia que possa mudar a vida deles. A série ficou famosa por mostrar questões da vida real dos sul-coreanos e que afetam também pessoas no mundo todo. Uma das coisas que chamam a atenção na produção é que em vários momentos aparecem os símbolos do círculo, triângulo e quadrado. Muitas pessoas ficam curiosas e querem entender do que se trata. A explicação tem a ver com o alfabeto coreano e o nome original da série. Mas como a série discute dilemas humanos, esses símbolos também podem representar dinâmica e relacionamento a que todos nós podemos estar submetidos. Ou também tipos de personalidade que nos permitem transitar com mais ou menos flexibilidade pelas relações sociais. E você, tem preferência por algum desses símbolos? Bom, para entender mais sobre isso, até para saber das preferências, nós estamos ao vivo com a Lala Fonseca, Lala psicóloga com a gente. Oi, Lala, boa tarde, bem-vinda ao Destaque. Olá, André, uma ótima tarde para todos os espectadores de Maringá. Ai, que bom você estar aqui. Lala, que história é essa do quadrado, do círculo e do triângulo, os relacionamentos em comunidade? Explica pra gente o que é cada um deles e como a gente identifica e convive com isso. Olha, vou trazer para você algumas questões bastante interessantes, né? Inclusive, a série é extremamente rica e tem uma análise muito profunda em relação à descartabilidade do ser humano e as relações entre as pessoas, as nossas relações. Isso é muito interessante, tá, Andréia? Então, é uma série que vale a pena a gente investir e assistir, Olha, tá? que bom. Os símbolos, eu poderia começar talvez com o triângulo, né? Como que a gente pode enxergar, né, nas nossas relações, as relações triangulares, né? Seja porque a gente talvez esteja num relacionamento onde existe uma outra pessoa, um relacionamento afetivo, ou até o quanto que atrapalha as nossas crenças, a nossa criação, de uma certa forma triangular. Até a gente poderia considerar um aparelho celular, enquanto a gente não está conectado com a outra pessoa, e existe um invasor que acaba intervindo naquele momento a dois, na relação, né? Então, quando a gente entra num relacionamento onde existem duas pessoas, a gente acaba, de uma certa forma, se omitindo. Então, é importante a gente começar a enxergar os nossos pontos de insegurança e por que, de uma certa forma, a gente começa a se enganar. E o círculo? Aí eu posso trazer para você, inclusive, uma associação do círculo com o quadrado, tá? Porque o círculo muito está relacionado às nossas próprias deficiências, as nossas repetições da vida, como círculos viciosos, né? A gente precisa compreender por que realmente a gente vive alguns problemas e por que eles se repetem na nossa vida. É interessante a gente parar para pensar. Muitas vezes a gente tem uma repetição das coisas, né? Tem até Nossa, um eu ditado. sempre sou uma da... A gente tem aquele ditado que a gente fica naquele círculo vicioso, né? De alguma ação e tal. Exatamente, é muito importante a gente começar a analisar o quanto que aqueles participantes do jogo também não estão dentro de um círculo vicioso e por que eles acabaram entrando naquele jogo como forma de repetição na própria vida, porque existiram algumas consecutivas frustrações, né, na própria série. Então, a gente precisa muitas vezes da terapia para a gente começar a analisar e aonde estão as nossas repetições e mudar alguns padrões de algumas crenças. Claro. Né? E por que você fala do quadrado meio que junto com o círculo, assim? Onde que eles se assemelham? Porque, na realidade, o quadrado está muito relacionado com a nossa rigidez em relação à vida, tá? Então, o quanto que a gente consegue lidar com alguns imprevistos, a gente é extremamente rígido, a gente consegue ser espontâneo e sair dessa inflexibilidade. Então, a gente, de certa forma, sendo rígido, a gente volta para um círculo vicioso. Verdade. Tá? Então, a gente tem, sim, né, algumas questões de criação que a gente precisa questionar, muitas vezes, porque são incertezas e inseguranças da nossa própria vida.
Bom, não tem ideal, pelo que você nos conta aqui, nem o triângulo, nem o círculo, nem o quadrado. A gente caminha pelos três, como que se tem, né, uma saúde emocional saudável diante desses aspectos, Lala? Então, a gente precisa começar a aprender a lidar exatamente com uma certa inteligência emocional e circular, né, transitar, talvez essa seria a melhor palavra, por cada uma das relações e analisar como que eu estou agindo, por que eu estou agindo dessa forma, será que eu não estou, de uma certa maneira, sendo extremamente rígido, agressivo, será que eu estou correspondendo ao outro, por que eu estou brigando, talvez, por qual motivo, por que eu estou sempre repetindo? Tá? E acho que é interessante até trazer, sem querer, sem dar nenhum spoiler, mas quando você assistir a série, né, as pessoas assistirem a série, acho que é interessante analisar o quanto que uma criança, que é algo extremamente presente, né? A gente está falando de uma série onde são jogos infantis, né? Então, a espontaneidade da criança naquelas brincadeiras para a gente se divertir. Será que a vida não deveria ser vivida com essa espontaneidade, com tanta rigidez? A criança consegue não ser tão rígida, consegue ter mais jogo de cintura. Então, a leveza da sua criança para os seus dias atuais, para que eles não sejam nem cansativos demais, exaustivos, nem tediosos. É que no mundo, essa série é incrível quando ela retrata isso num jogo, porque a vida da gente é quase que um jogo mesmo, no dia a dia, de competição e de tantas coisas que a gente é colocado em cast, né? Em tantas provas que a gente é colocado em cast todos os dias, que as pessoas acabam se rotulando e se modulando, né? Nesses símbolos que a gente acabou de falar. Então, assim, tem que ter realmente uma concentração e uma habilidade para tudo isso, para que não se torne nem um triângulo, nem um círculo vicioso, nem um quadrado, porque todos os dias a gente é colocado em prova. Exatamente. A gente está sempre, de uma certa forma, até inclusive competindo numa sociedade, claro, né, Andréia? Por que não? É uma crítica, então, talvez ao sistema, essa série, uma avaliação, né? O quanto que você consegue estar presente naquele momento, sem estar antecipando tudo, sem estar de uma maneira rígida, lidando com realmente os enfrentamentos que você precisa lidar para o momento que ele vai acontecer, e não antecipar eles, legal, né? Legal. Uma história de vida. Lala, obrigada, viu, pela sua participação ao vivo com a gente aqui e por mais vezes, falando de outros assuntos aqui pro Destaque. Obrigadão. Eu que agradeço, Andréia. Um grande beijo para todos vocês e só me convidar que estarem presentes. Ai, que bom. Já está convidada. Lala Fonseca com a gente hoje aqui falando um pouquinho desses símbolos e do comportamento da série Round 6, né? Vale a pena a gente